Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Amanhã. As notícias na sua rádio com Carla Jorge de Carvalho. Colômbia, Cuba e Groenlândia. Donald Trump diz ver com bons olhos intervenções norte-americanas nestes 3 territórios depois da operação militar na Venezuela que levou à detenção de Nicolás Maduro. Declarações do Presidente dos Estados Unidos esta madrugada a bordo do avião presidencial. A hipótese de anexar a Groenlândia, território autónomo da Dinamarca, já tinha sido levantada por Trump, mas o ataque na Venezuela abre agora portas para outras operações na América Latina. Miguel Gato, vamos a um resumo do que disse o chefe de Estado norte-americano nas últimas horas. Donald Trump ameaça fazer uma operação militar semelhante à da Venezuela na Colômbia. Em declarações à imprensa, o presidente dos Estados Unidos diz que o chefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, é um homem doente que contribui para a venda de droga para território norte-americano, mas algo que não vai acontecer por muito mais tempo. He's not going to be doing it very So there will be an operation by the US and It sounds good to me. Trump vê com bons olhos uma intervenção militar norte-americana em Bogotá, mas os avisos da Casa Branca não ficam pela Colômbia. O presidente dos Estados Unidos diz também que o regime cubano é um dos próximos que pode cair, agora que fica sem financiamento da Venezuela após a queda do regime de Nicolás Maduro. Cuba is ready to fall. Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela. E como não há duas sem três, Trump volta também a falar da Groenlândia para deixar uma mensagem que não podia ser mais clara. We need Greenland from the standpoint of national security. Os Estados Unidos precisam da Groenlândia por uma questão de segurança nacional, diz Donald Trump, isto porque, segundo os Estados Unidos, o território tem estado rodeado por navios russos e chineses, uma situação, no entender do chefe de Estado norte-americano, inaceitável. Declarações que já levaram a primeira-ministra da Dinamarca a pedir aos Estados Unidos que parem com estas ameaças. Miguel Gato, e as mais recentes declarações de Donald Trump sobre a Groenlândia, Cuba e Colômbia, depois do ataque de sábado na Venezuela, avisos do presidente dos Estados Unidos, no dia em que é esperado que Nicolás Maduro e a mulher sejam presentes a tribunal. Durante a sessão vão ser oficialmente comunicadas as acusações contra o presidente da Venezuela, acusações de narcoterrorismo, importação de cocaína para os Estados Unidos e posse de armas. A audiência está marcada para as 5 da tarde, hora de Lisboa. 2 horas antes, o Conselho de Segurança das Nações Unidas vai reunir-se de emergência para discutir a operação militar dos Estados Unidos. E seguimos com as reações da comunidade internacional aos mais recentes desenvolvimentos da operação militar dos Estados Unidos na Venezuela. A União Europeia apela à calma e à moderação para evitar uma escalada do conflito. A chefe da diplomacia europeia pede uma transição pacífica na Venezuela. E isto surge através de uma declaração conjunta dos Estados-membros, de quase todos, de 26, uma vez que a Hungria não assinou este documento. Kaja Kallas lembra que Nicolás Maduro não tem a legitimidade de um presidente democraticamente eleito e que o povo venezuelano tem o direito a determinar o seu próprio futuro. E mudamos de tema, falamos agora das eleições presidenciais. O primeiro dia de campanha termina com críticas de André Ventura e João Coutinho Figueiredo ao apelo ao voto útil feito por Luís Montenegro. Luís Montenegro, o primeiro-ministro, presidente do PSD, apela ao voto útil de socialistas e liberais contra André Ventura e Gouveia e Melo. Declarações durante um almoço de campanha de Marcos Mendes. Ora, André Ventura sugere que Luís Montenegro está com medo de um bom resultado da candidatura apoiada pelo Chega. Eu acho que o Primeiro-Ministro não devia ter entrado na campanha presidencial, acho que é um erro que cometeu, mas sobretudo mostra que está com medo de alguma coisa. E se está com medo de quem pode estar na segunda volta e se acha que tem receio de eu ir à segunda volta das eleições, é porque não está a fazer as coisas bem. André Ventura, ontem à noite, em Silves, reagir ao apelo ao voto útil de Luís Montenegro, em Marcos Mendes. João Coutinho de Figueiredo também critica as palavras do líder social-democrata. O espírito reformista que já foi do PSD, que já foi de Sá Carneiro, a coragem que já foi de Pedro Passos Coelho, hoje está nesta candidatura.
João Contri Figueiredo a dizer e a tentar reagir a este apelo de voto útil de Luís Montenegro. Enquanto isso, António José Seguro aparece também a apelar ao voto útil, mas neste caso um apelo à esquerda. O espaço democrático à esquerda, ao centro-esquerda, corre o risco de ficar de fora da segunda volta. E isso teria consequências profundas, não para o partidarismo, mas para o país e para o equilíbrio democrático. São as declarações de alguns dos candidatos a Belém em ações de campanha ontem à noite. Também ontem, Henrique Gouveia Melo garantiu que não é um perigo para a democracia e que não será nem oposição, nem marioneta de um governo. Já António Filipe voltou a colar Marcos Mendes ao governo da AD. Catarina Martins propõe ser uma Presidente da República que defende valores em vez de negócios de ocasião. E Jorge Pinto acusou os candidatos que apoiam Putin e Trump de serem traidores à pátria. Nos últimos 50 anos, Portugal teve 10 eleições presidenciais, entre as primeiras em 1976 e as últimas em 2021. O número de eleitores em território nacional aumentou 44%. A percentagem só para 70% se incluirmos os imigrantes que passaram a votar nas presidenciais em 2001. Os números são divulgados pela Pordata há cerca de 2 semanas das eleições presidenciais, com um número recorde de candidatos. A base de dados estatísticos da Fundação Francisco Manuel dos Santos reúne informações que ajudam a fazer um retrato da evolução das eleições presidenciais em Portugal. E, Rui Casanova, há várias curiosidades a ter em conta para uma nova ida às urnas. Em 1976, nas primeiras eleições presidenciais na história da democracia, havia cerca de 6.500.000 eleitores em Portugal. Em 2021, nas mais recentes, esse número aumentou para mais de 9.300.000. É uma subida de 44% e, se tivermos em conta os círculos do estrangeiro, a percentagem dispara para 70%. É o grande destaque dos dados divulgados pela Pordata, que sublinha também que as eleições mais renhidas foram as de 1986, na histórica segunda volta que opôs Mário Soares a Freitas do Amaral. As eleições com maior número de votantes a irem às urnas foram precisamente as de 1986, com 5.935.000 votantes. A abstenção mais baixa de sempre, de 15,8%, foi registada antes, em 1980. Já as presidenciais de 2021 foram as que tiveram a maior taxa de abstenção, com quase 61%. Outra curiosidade, os presidentes eleitos para um primeiro mandato, Ramalho Eanes, Mário Soares, Jorge Sampaio, Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa, foram reeleitos e todos, à exceção de Ramalho Eanes, tiveram uma maior percentagem de votos válidos na reeleição. Mário Soares foi quem mais aumentou essa percentagem, com uma subida de 19 pontos percentuais. Olhando para o território continental, o padrão de votos do distrito de Santarém esteve sempre próximo da votação nacional. Em sentido inverso, o distrito de Beja teve sempre um padrão de votos muito dispar do nacional. Rui Casanova com o retrato da Pordata, à base de dados estatísticos da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre a evolução das eleições presidenciais entre 1976, as primeiras, e as últimas de 2021. Os dados mostram também que os imigrantes portugueses votam pouco em presidenciais. Desde 2001, a taxa de abstenção ficou sempre próxima ou mesmo acima dos 90%. Em 2021 havia mais de 1.500.000 eleitores aptos para votar no estrangeiro, um número que a Pordata descreve como expressivo. E no futebol, o Futebol Clube do Porto está agora com mais 7 pontos do que o segundo classificado, o Sporting, depois de ter vencido ontem o Santa Clara, nos Açores, por 1-0. Samu apontou o único gol da partida. O treinador, Francesco Farioli, fala numa vitória merecida. Acho que tiramos o melhor proveito de uma equipa muito difícil. É claro que a jogada do golo aconteceu devido a um infortúnio do guarda-redes deles, mas no final acho que no geral merecemos a vitória. Criámos boas oportunidades, atacámos bem, atacámos com estrutura num campo que, como todos sabemos, é realmente complicado, contra uma equipa que está muito bem organizada, com jogadores muito rápidos e muito fortes em momentos de transição. Francesco Farioli, em declarações à Sport TV, o Futebol Clube do Porto soma agora 49 pontos e completa uma primeira volta do campeonato quase perfeita, com 16 vitórias e um empate em 17 jornadas.
São agora 9h10, já a seguir o direto à campanha, o primeiro destas eleições presidenciais. Primeiro, Carla, que outras notícias marcam esta manhã de segunda-feira? Subiu para 2 o número de mortes na sequência de um ataque aéreo da Rússia em Kiev esta madrugada. De acordo com as autoridades ucranianas, são as primeiras mortes ligadas à guerra registadas na capital da Ucrânia neste ano de 2026. O exército russo atingiu um edifício que servia de instalação médica, é o que avança esta manhã a agência Reuters. Os responsáveis dos colégios de ensino especial vão manifestar-se esta manhã junto ao Ministério da Educação, querem alertar para aquilo que descrevem como situação financeira insustentável. Vão pedir, por isso, o reforço da comparticipação paga pelo Estado. O ano começa com muito frio. 6 distritos do continente estão hoje sob aviso amarelo por causa das baixas temperaturas. São eles Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Castelo Branco e Porto Alegre. Bragança vai ser o distrito mais frio, com máximas de 5 graus e mínimas de 4 negativos. É o que indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta segunda-feira.